The Last of Us teve o seu pior episódio até agora. E não é só porque o ritmo caiu, é porque a série que até então fazia escolhas, na maioria das vezes certeiras, agora começa a atrair os sentimentos mais profundos da história original. O terceiro episódio da nova temporada deveria ser o momento em que a dor de Ellie, a fúria da perda e a sede de vingança explodissem na tela. Mas o que vimos foi exatamente o contrário. Fala pessoal, eu sou Yuri Improta, narrador do canal Mega Cinéfilo. Hoje a gente vai falar sobre todos os problemas desse episódio, o impacto disso para a história e por que, se continuar nesse caminho, The Last of Us corre o sério risco de se perder de vez. Depois da vinheta. Mega Cinéfilo, o perfil mais top, trazendo conteúdo de estouro sem stop. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. No episódio anterior vimos a brutalidade do ataque a Jackson. Joel morre de forma cruel, a comunidade foi devastada e a sensação era de que a partir dali a série entraria numa fase sombria e intensa. O fim daquele episódio deixou claro, Ellie não ia simplesmente aceitar a morte de Joel. A promessa era de sangue, vingança e consequências. Era para ser o ponto de virada emocional da série, mas o terceiro episódio jogou um balde de água fria em tudo isso. Logo no começo temos uma sequência poderosa. Tommy limpando o corpo de Joel, Ellie sofrendo ataques de pânico, e esses minutos são fortes e deixam claro o trauma que a morte causou. Só que logo depois a série toma uma decisão inacreditável, um salto de 3 meses no tempo. Em vez de mostrar Ellie em luto, quebrada, agindo no calor da perda, somos apresentados a uma Ellie que passou meses em terapia, numa Jackson que já começa a se reconstruir. A dor que deveria ser fresca, sufocante, visceral, vira um sentimento distante. A morte de Joel perde impacto, a raiva de Ellie vira lembrança. E o espectador perde junto o impulso de querer ver justiça. Nos jogos, a urgência é o motor da história. Não demora para Ellie e Tommy partirem para a caçada. Eles não pensam, eles não sentem. Essa falta de racionalidade, essa atitude impulsiva é o que conecta a gente a Ellie. A gente entende a dor, a necessidade dela. Mesmo sabendo que a vingança é uma armadilha, nós queremos seguir com ela. Na série, com 3 meses de intervalo, esse sentimento desaparece. Tudo é pensado, calculado, debatido. Ela é tratada como uma paciente em terapia e a dor vira um protocolo. Não sentimos mais a urgência. Sentimos que ela teve tempo para pensar e mesmo assim decidiu se vingar. E isso transforma a personagem e principalmente a nossa relação com ela. Isso só piora. Quando Ellie decide agir, ela não junta Dina e Tommy e sai na marra como esperávamos. Ela propõe que Jackson inteiro discuta e vote se vale a pena buscar vingança. De uma dor íntima, de uma perda pessoal, a série transforma a vingança em um projeto coletivo, como se essa decisão fosse uma decisão ser tomada numa reunião de condomínio. Isso rouba o peso dramático da história. Não é mais sobre a Ellie tentando lidar com a perda do único pai que conheceu. É sobre a comunidade debatendo se vale a pena arriscar. É a série transformando uma tragédia emocional em uma questão de logística. Além disso, a série começa a construir a Abby e a WLF como vilões de novela, sem nuances, sem complexidade. Nos jogos, a genialidade de The Last of Us Parte 2 está em fazer a gente odiar a Abby e depois entender as motivações dela e sofrer com ela. E essa dualidade é essencial. Aqui a série vilaniza a Abby de cara. Ela e seu grupo são brutais, quase vilões caricatos. Isso mata a ambiguidade que tornava a história tão rica. Do outro lado, Ellie também é prejudicada, mesmo depois de todo o trauma, porque ela continua sendo apresentada como sarcástica, impulsiva e até narcisista. E ao invés de amadurecer com a dor, ela parece se fechar ainda mais num comportamento extremamente adolescente. O resultado é que, em vez de nos conectarmos com ela, a gente começa a questionar suas atitudes. Essa mudança de tom coloca The Last of Us num terreno muito perigoso. Se a série não recuperar o peso emocional da história, a jornada de Ellie pode perder o impacto que precisa ter.
Se Abby continuar sendo construída como vilã simplista, a gente nunca vai ter o choque de realidade que o jogo provocou com tanta maestria. O ciclo de ódio, a ideia de que não existe heróis e vilões, tudo isso pode se perder. E o que resta se isso acontecer? Mais uma história comum de vingança, vazia, previsível e esquecível. Exatamente o oposto do que The Last of Us sempre representou. O episódio 3 marca o ponto mais baixo da série até aqui. Uma sequência de decisões que minam a construção emocional feita com tanto cuidado até agora. Ainda há tempo de corrigir o rumo, Seattle está chegando, a violência vai explodir, mas The Last of Us precisa lembrar, essa história não é sobre vingança, é sobre o que a vingança faz com quem a busca. Se esquecerem disso, a série vai morrer exatamente como o Joel, rápido, brutal e sem ter a chance de se explicar. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreve, curta, comente, compartilhe e não se esquece. Se é cinéfilo e não nega, segue o Mega.